Olá, eu decidi fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre constelação familiar. O que é? Então, a constelação familiar, ela é uma grande ferramenta, né? Que Peter Hellinger, até no último livro, ele colocou que logo no início ele achava ser uma ferramenta que auxilia muito os terapeutas, né, psicólogos, psiquiatras, mas depois ele percebeu que é uma ferramenta não só para quem trabalha com questões emocionais, psíquicas, mas sim é algo que ajuda, né, para toda a vida, para várias questões, né? E aí, então ele colocou a constelação familiar não como uma psicoterapia mais, mas sim como se fosse uma abertura para a vida, um novo caminhar. E durante toda a sua vida ele passou estudando, né, os relacionamentos humanos, o que adoece, o que realmente leva à saúde, né, a ser saudável. E ele observou que o que atua, né, no sistema familiar, em todos nós, são três grandes forças. Ele chamou de leis, né, chamou de ordens do amor, que significa que então são leis que atuam sobre nós com uma força, como a lei da gravidade, quer nós queiramos ou não. E a primeira delas é o pertencimento. Então, quando nós nascemos no nosso sistema familiar, nós nascemos não zerados, né? Nós já nascemos com toda um conjunto, né, de crenças, de características físicas. Então nós já nascemos, né, dentro de um sistema e pertencendo a toda essa ressonância do sistema. Então a gente já está ressonando junto com tudo o que já aconteceu nesse sistema. Por isso que na constelação é possível, né, às vezes olhar e perceber que está se vinculado a um avô que nem conheceu, mas está em ressonância com esse avô, né, por algum motivo. Então, são forças que atuam sobre nós, né? E, por exemplo, quando são desrespeitadas essas leis, é que nós entramos em emaranhamentos, né? Em dificuldades. Então, a primeira delas é o pertencimento, né? Como eu falei, então todos têm direito de pertencer. Assim como eu nasci no meu sistema familiar e tenho o direito de pertencer, todos têm direito de pertencer. Os bonzinhos, malzinhos, né, os abortos. Então, por exemplo, se o primeiro filho foi um aborto, o segundo não é o filho mais velho. É muito pesado para ele ser tomado ou considerado um filho mais velho. Ele é o segundo, né? E esse primeiro, que foi um aborto, ele precisa ser acolhido e reconhecido. Então, são várias exclusões que muitas vezes a família faz, e quando tem um excluído na família, o sistema familiar desequilibra. E aí, às vezes, um novo no sistema que chega, ele é tomado, né, nessa ressonância para equilibrar esse sistema. E às vezes tem um comportamento igual ao daquele excluído. Como se dissessem, olhem lá, tem alguém que precisa ser incluído, ser visto, ser olhado. Então, não podem ter no nosso sistema familiar nenhum excluído. Todos fazem parte, todos pertencem. A segunda ordem é a ordem mesmo, né? A ordem de chegada. Então, quem chegou antes, são os maiores. E até em relação ao irmão mais velho. Então, o irmão mais velho chegou antes, não no grau de importância, mas chegou antes. E às vezes aquele irmão mais novo é aquele que ainda está olhando para o mais velho, criticando, achando que pode dar palpite, né? E então o mais novo tem que ficar no seu lugar de mais novo, é o menor. Então, esse respeito à ordem, tanto de irmãos quanto de quem chegou antes, é muito importante, né? Porque quando nós saímos da nossa ordem, por exemplo, nessa ressonância, muitas vezes, um pequeno do sistema que nasce, ele fica olhando, por exemplo, para a vovó. A vovó teve muitos filhos, não pôde ser aquela mãe calorosa, carinhosa, que dava atenção. Então, a mamãe, ela ficou, né, como se estivesse ainda reivindicando esse amor de mãe, querendo uma mãe. Aí, o que eu faço como filha? Eu digo para a vovó, né, inconscientemente: sim, querida vovó, eu faço por você e cuido da minha mãe. E o que eu faço? Eu saio do meu lugar de pequena e vou para o meu lugar de grande, como se eu estivesse no lugar da minha avó e querendo realmente cuidar da mãe, fazendo por ela. Saio da ordem, e onde não tem ordem, tem desordem. Então são essas questões, né? Então é isso que percebe-se
na constelação familiar, que quando não são respeitadas essas leis, realmente nós entramos em emaranhamentos, né, em dificuldades. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, um faz um pouquinho, outro faz um pouquinho mais. Um faz um pouquinho e vão crescendo no relacionamento, principalmente em relacionamento de casal. Por exemplo, se, né, no relacionamento de casal é muito importante, né, essa questão da troca. Porque se um só faz, daqui a pouco está um relacionamento tão distante que não tem mais condição de permanecer nesse relacionamento. Isso é o caso, por exemplo, assim, quando casam e o marido dá principalmente financeiramente, compra, né, muitas coisas, o que acontece? Esse aqui inconscientemente ele recebe, mas é como se ficasse uma dívida que ele não dá conta. E o que acontece? Ele sai do relacionamento por não dar conta de tanto que recebeu. Então essa questão do equilíbrio de dar e receber é bem importante. Então são essas leis, né? E Bert Helling falava muito, né, no seu final de vida, numa quarta ordem, que ele colocava até como a primeira, que é o assentir. O que significa isso? Quanto mais eu aceito tudo como foi, sim, foi assim. Tudo o que aconteceu entre meu pai, minha mãe e meus avós é coisa deles. Eu deixo com os grandes o que é dos grandes. Sigo somente com o que compete a mim. Quando aceito e agradeço ao que foi, e a minha vida é assim, e aceito o que é, sem reclamação e mais gratidão, é como se fosse uma força realmente que então abre essas possibilidades de vida, né? Então, baseando-se, né, nessas informações, é que na constelação a gente vem o cliente, né? E a gente vai olhar nesse campo quântico, né? Um campo maior, criador, criativo que a gente chama. A gente é o cliente que traz essa informação para esse campo através da ressonância que ele tem com o seu sistema familiar. E aí, enquanto constelador, né? A gente trabalha numa percepção, é uma percepção dessa energia que movimenta, né, nesse campo. Nós vamos fazendo leitura, né, fazendo até solicitando que o cliente fale frases. Só o cliente pode falar numa constelação, porque é o seu sistema familiar, ninguém mais. Então o cliente vai falar frases que são frases que vêm da PNL, né, que a gente chama frases de efeito, frases de cura. Então o constelador percebe, né, quando é necessário uma frase ali para que se movimente algo, então pede para que o cliente fale, e aí a gente percebe que já tem um movimento na constelação. E então o que acontece na constelação é isso, esse olhar no campo quântico, que informação é esta, conforme o que o cliente veio buscar. Por exemplo, se é um relacionamento de casal, então muitas vezes, né, está se olhando para o que impede, né, esse relacionamento ser saudável. Então o que vai trazer, esse campo que vai trazer, é uma informação sobre o que está interferindo. E muitas vezes se vê na constelação que o casal, né, acha que um está olhando para o outro. Só que quando você coloca essa informação no campo, percebe-se que esse outro que não está olhando, realmente não está olhando, mas não porque não quer ou porque não tem amor. Porque muitas vezes olha para as coisas suas, né? Às vezes olha para alguém do sistema familiar, ou ainda cuida, às vezes um pai, uma mãe, né? Alguma perda difícil. Então ainda está inconscientemente olhando para isso, na sua dor. E quando você constela, né, que percebe-se isso e se desvincula, agora já pode se despedir, é você por você, ele por ele, né, ele é ele, você segue seu caminho, o outro consegue vir e enxergar o companheiro. Então, sempre num relacionamento de casal, quando tem dificuldades, é muito importante olhar nesse campo, porque dinâmica oculta está ocorrendo, né? O que acontece aí? E realmente, né, olhar, despedir, harmonizar, desvincular. E aí, né, como o Berto diz, é uma abertura de caminho para a vida. Então a constelação familiar é isso, é uma ferramenta onde nós temos a possibilidade de fazer uma leitura nesse campo quântico das informações trazidas pelo cliente, informações da ressonância que ele tem com o seu sistema familiar e o que é que está impedindo ele de seguir, de fluir a sua vida. O que eu posso constelar? Tudo.
que está me impedindo de realmente fluir na vida. Por exemplo, quem eu posso cancelar? A mim mesmo sempre, meus filhos e netos sempre, quem veio antes nunca, e aqui na horizontal, que seria marido, mulher, irmãos, né? Aqui às vezes, né? Então a gente sempre tem que pedir permissão para esse campo, né? Ele nos informa também. Se tem permissão, por exemplo, para a mulher constelar o marido, ela só vai poder constelar o marido quando não for algo por uma curiosidade ou não respeitando o destino dele, querendo que mude algo. Isso não pode. Mas muitas vezes o campo autoriza quando a esposa quer olhar para uma, por exemplo, drogatização, alcoolismo, né, que o marido apresenta e que ele mesmo não viria fazer. Então a gente, né, sempre pede autorização, ver se o campo autoriza, se realmente existe uma autorização que essa esposa pode cancelar, porque, né, libera muito. Aí a esposa pode cancelar o marido sim com muito respeito, assim como o irmão pode cancelar outro irmão com muito respeito, mas desde que seja um tema que nós colocando no campo, o campo autorize que essa pessoa pode cancelar a outra. E quando é isso? É quando é para levar para mais vida, né? É para sair de uma doença, de um vício, né? Então seria isso, as informações sobre constelação. Qualquer coisa pode me chamar no meu WhatsApp, que a gente vai conversando. Um beijo.